Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor estagiário Winkley e nesta videoaula, seguindo nossa saga de resumo, iremos para o resumo parte 2. Nesta parte, a gente exclusivamente irá dar enfoque à calorimetria. Calorimetria, a gente pode conceituar a mesma, está relacionada ao estudo das trocas de energia térmica. Deste modo, a gente vai primeiramente conceituar o que é capacidade térmica e calor específico. E, posteriormente, realizar as descrições de calor sensível e calor latente, tá certo? Então, o que é a capacidade térmica? Conceitualmente, a capacidade térmica, Czão, está relacionada à indicação de quantidade de calor que precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Deste modo, capacidade térmica está relacionado a que? Onde que, aqui que a gente tem o nosso Qzão, significa a quantidade de calor, e nosso ΔT é a variação de temperatura, tá certo? Variação de temperatura. Tá ok, pessoal? Então, a capacidade está relacionada a essas duas grandezas, que é a quantidade de calor e a variação de temperatura. A seguinte vai conceituar também a equação de quantidade de calor, tá certo? Bom, prosseguindo nessa revisão, temos o calor específico, Czinho. O que ele indica? Ele indica a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Ou seja, cada material terá um determinado calorzinho específico, tá certo? Onde sua unidade é representada por caloria sobre grama vezes temperatura, Dessa forma, pessoal, como eu já falei, cada material tem um determinado calor específico, tá certo? Que será utilizado na equação que a gente propôs aqui, nessa equação 2, tá certo? A gente tem o que aqui? A gente tem aqui Czão sobre M, onde Czão era o que a gente viu aqui na nossa equação 1? Czão era Q sobre ΔT. Houve a substituição aqui na nossa equação e a gente conseguiu analisar o que? Que Czinho é igual a Q sobre M vezes ΔT, tá certo? Neste caso aqui, a gente já vê aqui a relação com a massa, tá certo? Da proporção aqui com a massa, beleza? Pessoal, é importante ressaltar aqui que o nosso ΔT, ele é referente ao quê? A variação da temperatura, ou seja, a variação do estado de agitação das partículas envolvidas no sistema analisado, tá certo? A ocorrência da variação da temperatura, beleza? Então, pessoal, a gente vai dar prosseguimento aqui no nosso calor sensível e o seu respectivo cálculo, tá certo? Mas o que vem a ser o calor sensível? O calor sensível é o calor que é recebido ou cedido por um corpo, provocado nele uma variação de temperatura, tá certo? Como eu falei, ele está relacionado a uma variação de temperatura, ou seja, uma determinada mudança no grau de agitação das partículas, tá certo? É denominado de calor sensível. Então, aqui, para calcular a quantidade de calor sensível de um corpo que recebe ou cede calor, nesse caso, usamos a definição de calor específico que a gente tem aqui em cima. Vocês podem ver
nossa definição de calor específico, que é o quê? Que é Q sobre M vezes ΔT. Logo, a gente vai determinar a equação Q igual a M vezes C, Czinho vezes ΔT, onde Q é a quantidade de calor, Czinho é o calor específico e ΔT a variação da temperatura, tá certo, galera? Essa equação aqui que a gente definiu, ela é bastante importante para essa parte do nosso estudo. Ela é denominada como a equação fundamental da calorimetria, que está relacionada diretamente à dependência da variação da temperatura. Porque se a temperatura aumenta, a quantidade de calor é positiva. Mas se a temperatura diminui, consequentemente, no momento de variação, a quantidade de calor será negativa, tá certo? A gente vai ver nas aplicações que a gente vai fazer ao longo da próxima aula, que a gente vai fazer a resolução de exercícios, tá certo? Então essa equação aqui, ela é chamada de equação fundamental da calorimetria. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido nessa parte de calor sensível, né, e a relação dessa equação fundamental da calorimetria, beleza, galera? Então, dando prosseguimento à nossa aula, vamos falar aqui um pouco sobre o calor latente. O que procede do calor latente? O que nós vemos de diferença que a gente pode citar do calor latente para o calor específico, que a gente acabou de estudar, né, anteriormente? Bom, a gente viu que o calor sensível produz a variação de temperatura. Agora, a gente vai ver o quê? Que o calor latente causa mudança de estado físico em um determinado corpo. Desta forma, a gente pode conceituar calor latente como que está relacionado às transformações que alteram o arranjo físico das partículas do sistema. Ou seja, provocam mudanças de estado, como por exemplo, do sólido para o líquido, no caso da fusão. Tá ok? Por exemplo, a gente pode citar o seguinte: o calor latente de fusão de uma substância indica a quantidade de calor de que cada unidade de massa precisa receber para que ocorra sua fusão ou ceder para que ocorra a solidificação. Já o caso do calor latente de vaporização e liquefação de uma substância indica a quantidade de calor que cada unidade de massa precisa receber para que ocorra sua valorização ou ceder para que ocorra sua liquefação. Deste modo, a gente pode associar o calor específico da seguinte forma, seguinte expressão, que temos que a quantidade de calor para sofrer uma mudança de estado é definida conforme a nossa equação aqui 3, que diz que a quantidade de calor é igual a massa vezes L, onde esse L é o nosso calor latente. Tá certo? Calor latente. A gente pode ceder o exemplo, né, para compreendimento de você dessa parte, né, o exemplo de que para a água, no caso da água, por exemplo, o calor latente de fusão e de solidificação a 0 graus Celsius vale 80 calorias por grama, enquanto a vaporização e liquefação a 100 graus Celsius vale 540 calorias aproximadamente.
tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa parte de calor latente, calor específico, essas especificidades, a relação, né, de quantidade de calor nesse caso, né, que está ligado à mudança de estado, tá certo? Né, nesse quesinho aqui está relacionado à mudança de estado, onde, né, temos o calor latente, que está relacionado às transformações dos arranjos dos estados físicos, tá beleza? Enquanto, né, que a gente viu, o calor latente, o calor sensível, desculpa, está relacionado à variação da temperatura, né, o recebimento ou cedimento de temperatura. Espero que vocês tenham compreendido. E na próxima videoaula que eu vou estar postando aqui para vocês, eu estarei fazendo a resolução de exercícios referentes a esses conteúdos que a gente resumiu hoje, tá certo? Então, obrigado por estarem assistindo nosso resumo de hoje e até a próxima aula, onde que a gente vai fazer, né, essas resoluções de exercícios. Valeu, pessoal, até a próxima!